Meu nome é Ida Akban, e nasci em Akia, no estado de Akwa Ibom, na Nigéria. Durante 24 anos, atuei no Reino das Trevas como coordenadora de monitoramento espiritual. Minha função específica era supervisionar o envio de espíritos observadores para os quartos de cristãos selecionados. Não cheguei a essa posição por acaso, fui treinada desde a infância na antiga arte da vigilância espiritual. Aos 30 anos, já era uma das coordenadoras mais temidas em toda a nossa rede. Mas hoje preciso revelar algo que me persegue desde que Jesus me libertou, há 3 anos. Toda noite, enquanto você dorme, eu já estive no seu quarto. Não para atacá-lo de imediato, nem para causar dano direto, mas para observá-lo. Para vigiá-lo. Para registrar cada detalhe do seu estado espiritual e repassar essas informações. Esses espíritos de monitoramento são muito mais perigosos do que você imagina. Se você acorda cansado mesmo depois de uma noite inteira de sono, se tem sonhos em que se sente observado ou seguido, se percebe uma presença no quarto à noite sem ver nada, se experimenta um medo ou ansiedade inexplicáveis ao deitar, ou se suas orações parecem não ter mais força, mesmo que você ore da mesma forma de sempre, então precisa entender o que vou explicar. Hoje, vou revelar os 4 tipos de espíritos de monitoramento enviados aos quartos das pessoas. Vou mostrar por que eles escolhem o sono como momento de atuação, como operam, o que buscam e, principalmente, como destruí-los. O primeiro é chamado de observador do espelho. Esse espírito é designado para vigiar você por meio de qualquer superfície reflexiva no quarto, espelhos, vidros, molduras de quadros, telas de televisão, celulares, até mesmo janelas. Qualquer superfície que possa refletir uma imagem se transforma em um portal para essa entidade. Vou contar o caso do irmão Kingsley, um empresário de porte hardcore que estava crescendo rapidamente na fé. Ele havia começado a frequentar uma igreja poderosa, acordava todos os dias às 5 da manhã para orar, e seus negócios prosperavam como nunca. Nossa seita recebeu a missão de monitorá-lo e, eventualmente, destruir seu progresso. Fui eu quem designou um observador do espelho para o quarto dele. O irmão Kingsley tinha um guarda-roupa grande com um espelho de corpo inteiro na porta, uma televisão na parede em frente à cama e, como a maioria das pessoas, deixava o celular carregando na mesinha de cabeceira com a tela virada para cima. O espírito que enviei se posicionou no espelho do guarda-roupa. Todas as noites, das 10 da noite, quando ele dormia, até às 6 da manhã, quando acordava, essa entidade registrava tudo. Observava como ele orava antes de dormir, seus padrões de sono, os momentos em que estava mais vulnerável, o tempo que dedicava às orações. Tudo era anotado e repassado para mim todas as manhãs. Em 2 semanas, eu já sabia tudo sobre o irmão Kingsley. Descobri que ele orava por 15 minutos antes de dormir, mas apenas 5 pela manhã. Percebi que seu ponto mais fraco espiritualmente era entre 2 e 4 da madrugada, porque era quando ele dormia mais profundamente. Notei que ele não orava especificamente por suas finanças. Sabia em quais áreas sua fé era forte e em quais era frágil. Com essas informações, enviei um espírito de confusão financeira para atacá-lo nos horários em que estava mais vulnerável. Em 1 mês, 3 contratos importantes foram perdidos, seu sócio enganou e o proprietário do imóvel aumentou o aluguel de forma inesperada. Mas o irmão Kingsley não fazia ideia de que cada golpe que sofria era baseado em dados coletados pelo observador do espelho. Então, algo mudou tudo. A avó de Kingsley foi visitá-lo. Era uma mulher de oração, uma verdadeira intercessora com mais de 50 anos de caminhada com Deus. Na primeira noite em que dormiu na casa, ela não conseguiu pregar o olho. Às 2 da madrugada, acordou o neto e disse: há algo nos observando por meio desse espelho. Eu sinto. Kingsley achou que ela estava exagerando, mas a avó insistiu. Pegou um óleo ungido e cobriu todas as superfícies reflexivas do quarto, o espelho, a tela da televisão, o celular, até a janela. Ao ungir cada uma delas, declarou: nenhum espírito de monitoramento usará esta superfície como portal. Eu fecho esta porta em nome de Jesus. Naquela noite, o observador do espelho que eu havia enviado foi expulso do quarto. Quando tentei recolocá-lo no dia seguinte, ele não conseguiu entrar. Todas as superfícies reflexivas haviam sido seladas pelo sangue de Jesus. Em 3 semanas,
Perdemos todo o acesso às informações sobre o irmão Kingsley. Os ataques que enviamos começaram a falhar porque não conhecíamos mais seus padrões. Seu negócio se recuperou, sua fé se fortaleceu, e acabamos abandonando a missão por completo. Agora, vou contar outro caso que mostra a gravidade disso. Havia um casal em Calabar, o pastor Effion e sua esposa. Eles eram recém-casados, apaixonados e cheios de fogo por Deus. O pastor Effion havia acabado de abrir uma pequena igreja na sala de casa, com apenas 15 membros. Mas recebemos informações de que essa congregação se tornaria uma das maiores e mais impactantes da região em 10 anos. Designei um observador do espelho para o quarto deles imediatamente. O ambiente era simples: uma cama, um guarda-roupa pequeno com um espelho e uma janela. O espírito se posicionou no espelho do guarda-roupa e começou seu trabalho. Durante 6 meses, essa entidade registrou tudo. Observou como o pastor e sua esposa oravam juntos antes de dormir, acompanhou seus momentos íntimos, anotou cada conversa que tinham no quarto, registrou os sonhos e planos que compartilhavam em particular, e até documentou as discussões e os motivos delas. As informações eram devastadoras. Descobri que a esposa do pastor tinha um medo secreto de não ser boa o suficiente para ser esposa de um homem de Deus. Soube que o pastor lutava com dúvidas sobre se realmente havia sido chamado para o ministério. Fiquei sabendo das pressões financeiras que escondiam de todos. Tinha acesso a tudo. Com base nesses dados, planejei um ataque. Enviei um espírito para amplificar as inseguranças da esposa. Outro para aumentar as dúvidas do pastor. E ainda criei pressões financeiras de várias direções. Em 8 meses, o casamento estava em crise, a pequena igreja desmoronava e o pastor Effion pensava em abandonar o ministério. Mas a mãe da senhora Effion foi visitá-los durante essa crise. Era uma guerreira de oração do interior, uma mulher que nunca frequentou a escola, não sabia ler nem escrever, mas conhecia Deus profundamente. Na primeira noite em que dormiu na casa, teve um sonho. Nele, viu uma figura escura agachada dentro do espelho do quarto, observando tudo. Adara ficou em choque. Como poderia ser verdade? O homem que amava, com quem planejava construir uma vida, era um enganador? Ela argumentou, tentou racionalizar, mas Mamoneca foi firme. O sonho não mente, minha filha. O inimigo já usou o gravador de sonhos para estudar você por anos. Agora, ele está tentando roubar seu destino. Sister Adara saiu da casa da profetisa com o coração pesado, mas decidiu jejuar e orar por 3 dias. Na terceira noite, teve outro sonho. Nele, viu o mesmo jovem em um ritual, segurando um objeto que brilhava com uma luz sinistra. Ao seu redor, vozes sussurravam: ela quase escapou. Se ela se casar com ele, o governador nunca nascerá. Quando acordou, soube que não podia mais ignorar a verdade. No dia seguinte, confrontou o noivo. Ele negou tudo, mas ela notou algo estranho em seus olhos, um brilho que não estava lá antes. Decidiu testá-lo. Pediu que orassem juntos, como faziam nos primeiros meses de namoro. Ele hesitou, inventou desculpas, e quando finalmente concordou, suas palavras eram vazias, sem fé. Foi o suficiente. Sister Adara rompeu o noivado ali mesmo. O jovem tentou convencê-la, ameaçou difamá-la, mas ela permaneceu firme. Dias depois, ele desapareceu da cidade. Anos mais tarde, ela soube que ele havia se juntado a um grupo ocultista em outra região, exatamente como o sonho havia revelado. Mas a história não terminou aí. O gravador de sonhos ainda estava ativo. Mesmo após o rompimento, Sister Adara começou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que estava presa em um lugar escuro, com vozes dizendo: você não vai escapar. Nós sabemos de tudo. Ela acordava exausta, como se tivesse lutado uma batalha enquanto dormia. Foi então que lembrou das palavras do pastor sobre selar o espaço dos sonhos. Naquela noite, antes de dormir, ela fez uma oração poderosa: em nome de Jesus, eu quebro toda aliança com espíritos de monitoramento. Declaro que meu sono é território santo. Nenhum gravador, nenhum espião, nenhum demônio pode entrar aqui. Minhas visões pertencem a Deus, e Ele as protege com fogo.
Que toda estratégia do inimigo contra mim seja anulada agora. Na manhã seguinte, acordou com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Os pesadelos pararam. E, meses depois, conheceu um homem que, sem saber, correspondia exatamente ao que Deus havia mostrado em seus sonhos anos antes. Ele não era apenas um cristão genuíno, era um homem chamado para a liderança, com um coração para a justiça. Hoje, ele é governador, e juntos, eles têm fechado centros de feitiçaria e levado milhares a Cristo. O gravador de sonhos é real. Ele não age apenas contra profetas ou intercessores, ele ataca qualquer um que tem um chamado, um propósito ou uma unção. Se você tem sonhos vívidos, se acorda com sensações estranhas, se suas visões parecem ser adivinhadas pelo inimigo antes mesmo de se cumprirem, é hora de agir. Hoje mesmo, antes de dormir, faça esta declaração em voz alta: eu selo meu espaço de sonhos no sangue de Jesus. Nenhum gravador espiritual, nenhum espião, nenhum demônio pode entrar aqui. Minhas visões pertencem a Deus, e Ele as protege com fogo. Que toda estratégia do inimigo contra mim seja anulada agora, em nome de Jesus. Não subestime o poder das suas palavras. No reino espiritual, uma declaração feita em fé é como um decreto. Ela quebra cadeias, fecha portas e ativa a proteção divina. Se você já foi vítima desses espíritos, escreva nos comentários: eu selo meus sonhos no sangue de Jesus. Quando você declara isso, não está apenas escrevendo, está enviando um sinal de guerra para o reino das trevas. E o céu responde. O terceiro espírito de monitoramento é ainda mais traiçoeiro, o observador silencioso. Diferente do espelho ou do gravador de sonhos, ele não precisa de superfícies refletoras nem de sonhos para agir. Ele se infiltra em sua vida cotidiana, como um espião invisível, registrando cada detalhe, suas rotinas, suas fraquezas, seus momentos de vulnerabilidade. Ele não age sozinho. Trabalha em rede, compartilhando informações com outros demônios, covens e até mesmo com pessoas ao seu redor que estão sob influência maligna. Há alguns anos, uma jovem chamada Mercy trabalhava em um banco. Ela era uma cristã fervorosa, sempre envolvida em atividades da igreja. Mas tinha um ponto fraco: sua língua. Mercy era fofoqueira. Não por malícia, mas por hábito, ela adorava compartilhar notícias com as colegas de trabalho. O que ela não sabia era que um observador silencioso estava ativo em sua vida. Ele registrava cada conversa, cada detalhe que ela revelava sobre si mesma e sobre os outros. Um dia, Mercy comentou com uma colega que seu pastor estava passando por uma crise financeira. Ele está tão endividado que até pensou em vender o carro da igreja, disse ela, sem perceber o perigo. No mesmo dia, o pastor recebeu uma ligação anônima: sabemos que você está com problemas. Se não pagar R$ 50.000 até sexta-feira, vamos expor sua situação para toda a congregação. Era um caso claro de extorsão espiritual. O pastor, assustado, procurou a ajuda de um homem de Deus experiente. Após oração, foi revelado que a informação havia vazado através de Mercy, não por maldade, mas por descuido. O observador silencioso havia usado suas palavras para armar uma cilada. Felizmente, o pastor resistiu à chantagem, e a igreja se uniu em oração e jejum. O inimigo recuou, mas a lição foi aprendida: até mesmo conversas aparentemente inocentes podem ser usadas contra nós. O observador silencioso não se limita a palavras. Ele estuda seus hábitos, seus horários, suas amizades. Se você costuma orar sempre no mesmo horário, ele registra. Se tem um momento de fraqueza emocional toda segunda-feira, ele anota. Se há alguém em sua vida que parece coincidentemente aparecer nos seus momentos de vulnerabilidade, ele investiga. E então, compartilha essas informações com quem pode usá-las para destruí-lo. Mas há uma boa notícia: esse espírito pode ser exposto e expulso. A chave está em quebrar seus pontos de acesso. Primeiro, identifique áreas em que você tem sido descuidado: conversas desnecessárias, exposição excessiva nas redes sociais, amizades que não edificam. Segundo, declare guerra contra ele. Faça esta oração: em nome de Jesus, eu quebro toda aliança com o observador silencioso. Declaro que minha vida é território santo. Nenhum espião, nenhum demônio,
nenhum olho maligno pode monitorar meus passos. Que toda informação coletada contra mim seja anulada, e que os olhos do inimigo sejam cegados agora. Por fim, peça ao Espírito Santo que lhe mostre se há alguém em sua vida que está sendo usado como ponto de escuta pelo inimigo. Pode ser um colega de trabalho, um parente, até mesmo um amigo. Ore por essa pessoa, mas também estabeleça limites espirituais. Não compartilhe tudo com todos. Lembre-se, o observador silencioso próspera na exposição. Sua vitória começa quando você decide guardar sua vida no segredo do Altíssimo. Decidimos atacar de forma mais direta. Enviamos um espírito de exaustão tão intenso que, quando seu despertador tocou às 4 horas, ela mal conseguiu abrir os olhos. Suas mãos tremiam, seu corpo parecia feito de chumbo, e a voz que sempre saía firme em oração agora mal passava de um sussurro. Por um momento, ela hesitou. Mas então, com um esforço que fez o reino das trevas tremer, ela se levantou. Apoiou-se na parede, arrastou-se até a cadeira ao lado da cama e começou a orar. O relatório do Prayer Counter foi enviado imediatamente. Quebra de consistência? Não. Apenas um atraso de 3 minutos. Ela orou novamente. A Coven entrou em pânico. Nunca havíamos visto tamanha resistência. Mama Nash não apenas manteve sua rotina, ela transformou cada ataque em combustível para sua fé. Quando a doença veio, ela orou pela cura. Quando o dinheiro faltou, ela orou pela provisão. Quando seus filhos a decepcionaram, ela orou por arrependimento. E a cada manhã, sem exceção, ela estava de pé, enfrentando o cansaço, a dor, a preocupação, e declarando: hoje, eu não falharei. O que aprendemos com ela foi uma lição que mudou nossa estratégia. O Prayer Counter não é apenas um observador passivo, ele é um termômetro da sua determinação. Ele não registra apenas se você ora, mas como você reage quando falha. A maioria dos cristãos, quando perde um dia, entra em um ciclo de culpa. Eu falhei, então não adianta continuar. Mas Mama Nash nos ensinou que a verdadeira força não está na perfeição, mas na resiliência. Ela não permitia que um dia ruim se transformasse em uma semana ruim. Ela não deixava que uma oração interrompida se tornasse um hábito de omissão. E aqui está o segredo que o inimigo não quer que você saiba. O Prayer Counter só tem poder sobre você se você der poder a ele. Quando você quebra sua consistência, ele envia um alerta para o reino das trevas, sim. Mas quando você se levanta e recomeça, esse mesmo alerta se transforma em um sinal de derrota para eles. Porque a cada vez que você escolhe recomeçar, você está dizendo ao diabo: você não venceu. Eu ainda estou de pé. Há uma passagem em Isaías 42:31 que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Essa promessa não é para quem nunca cai, mas para quem se levanta depois de cada queda. O Prayer Counter não pode registrar sua derrota se você se recusar a aceitá-la. Agora, deixe-me contar sobre o quarto espírito de monitoramento, o Druin-Tief, ladrão de sonhos. Este é um dos mais perigosos, porque ele não age apenas enquanto você dorme, ele age antes de você dormir. Seu trabalho é garantir que você nunca chegue ao estágio de sono profundo, onde Deus fala com mais clareza. Ele usa 3 táticas principais. 1. A distração pré-sono. Ele enche sua mente com pensamentos aleatórios, listas de afazeres, lembranças do passado ou preocupações com o futuro, até que você esteja tão agitado que não consegue relaxar. Você já se deitou na cama, fechou os olhos, e de repente, sua mente começou a repassar cada detalhe do seu dia, como se alguém tivesse ligado um projetor dentro da sua cabeça. Esse é o Druin-Tief trabalhando. 2. O sono interrompido. Ele faz com que você acorde várias vezes durante a noite, especialmente entre 2 horas e 4 horas da manhã, que é o horário em que o reino espiritual está mais ativo. Você acorda, olha para o relógio, pensa preciso dormir e, quando finalmente adormece, o despertador toca. Isso não é coincidência. É estratégia. 3. A substituição de sonhos. Quando você finalmente consegue entrar em sono profundo, ele intercepta os sonhos que Deus quer lhe dar e os substitui por pesadelos, sonhos confusos ou até mesmo sonhos que parecem proféticos, mas na verdade são armadilhas.
Você acorda exausto, sem saber o que é real e o que foi manipulação. Eu vi isso acontecer com uma jovem chamada Ifioma. Ela era uma intercessora poderosa, e Deus costumava lhe dar sonhos de advertência para sua família e igreja. Durante meses, o Drunkiev a atacou com distração pré-sono. Ela ficava horas rolando na cama, incapaz de desligar a mente. Quando finalmente dormia, acordava às 3 horas da manhã, assustada, sem conseguir voltar a dormir. E nos dias em que conseguia sonhar, os sonhos eram tão confusos que ela não conseguia interpretá-los. Até que um dia, ela entendeu o padrão. Ela começou a orar antes de dormir, declarando: Espírito de confusão, eu te amarro em nome de Jesus. Senhor, que meus sonhos sejam puros e claros, e que eu acorde revigorada. No primeiro dia, ela dormiu por apenas 4 horas. No segundo, 5. No terceiro, 6. E na quarta noite, ela teve um sonho tão vívido que acordou sabendo exatamente o que Deus queria lhe dizer. O Drunkiev não pode operar em um ambiente onde você está vigilante. Ele precisa que você esteja distraído, cansado ou desprotegido. Mas quando você sela seu quarto com a palavra de Deus, quando você ora antes de dormir e declara que seus sonhos pertencem ao Senhor, ele não tem mais acesso. Lembre-se, o sono é um campo de batalha, e você tem autoridade para determinar quem governa nele. Se você já passou por noites de insônia, sonhos perturbadores ou acordou mais cansado do que quando se deitou, escreva nos comentários: eu declaro que meus sonhos pertencem a Deus. Faça essa confissão agora mesmo. Porque o Drunkiev só rouba o que você não protege. E Deus já deu a você as armas para guardá-lo. Ele recebeu uma ligação inesperada. Era um pastor de uma igreja em uma região remota do norte do país, pedindo ajuda para um projeto de construção de poços artesianos. Precisamos de alguém com seu conhecimento para levar água limpa a essas comunidades, disse o pastor. Deus colocou seu nome no meu coração. Naquela noite, algo dentro de Brother Emanuel se quebrou. Ele se lembrou de um sonho que tivera anos antes, onde via crianças bebendo água suja de rios contaminados e ele, com suas mãos, construía algo que as salvava. O Destino Tracker, que o monitorava havia anos, detectou a mudança instantaneamente. Um alerta vermelho foi acionado no Reino das Trevas: o alvo está se realinhando com seu propósito. Na manhã seguinte, em vez de embarcar para o Canadá, Brother Emanuel cancelou sua viagem. Ele ligou para o pastor e disse: estou indo. Quando chegou ao vilarejo, encontrou pessoas que nunca haviam visto água potável em suas vidas. Durante meses, ele trabalhou sem salário, usando suas economias para comprar materiais. Os espíritos de ambição que haviam sido enviados contra ele tentaram convencê-lo de que estava desperdiçando sua vida. Mas toda vez que ele olhava para os rostos das crianças bebendo água limpa pela primeira vez, algo dentro dele se fortalecia. O Destino Tracker não podia acreditar. Ele havia falhado. Em vez de um engenheiro rico no exterior, agora havia um homem disposto a sacrificar tudo por um propósito maior. E o pior, as comunidades que ele ajudava começaram a se converter. Igrejas foram erguidas. Escolas foram construídas. O nome de Jesus era proclamado onde antes só havia escuridão. Hoje, Brother Emanuel lidera uma organização que já levou água potável a mais de 500 vilarejos da Nigéria. Seus projetos de infraestrutura transformaram regiões inteiras. E o mais impressionante, ele nunca mais aceitou uma oferta de trabalho no exterior. Porque ele entendeu algo que o inimigo teme mais do que qualquer outra coisa: quando um filho de Deus se alinha com seu propósito, nenhuma estratégia das trevas pode detê-lo. Você pode estar se perguntando: como eu sei se um Destino Tracker está me monitorando? A resposta é simples. Se você já sentiu que algo sempre atrapalha seus planos quando está prestes a fazer algo significativo para Deus, se oportunidades desaparecem quando você começa a se mover em direção ao seu chamado, se relacionamentos ou situações sempre parecem conspirar para desviá-lo do seu propósito, então é provável que um Destino Tracker esteja em operação. Mas aqui está a boa notícia: você não precisa viver sob essa vigilância. Deus já providenciou uma maneira de neutralizar esse espírito. Em Efésios 6:16, a Bíblia diz que podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé.
Quando você declara sua identidade em Cristo, quando você se posiciona como filho de Deus com um propósito divino, o destino tracker perde seu poder sobre você. Faça esta confissão agora mesmo: eu declaro que meu destino pertence a Deus. Nenhum espírito de rastreamento pode desviar meu propósito. Eu me alinho com a vontade do Pai e rejeito toda estratégia do inimigo contra a minha vida. Diga isso em voz alta. Porque as palavras têm poder, e quando você as pronuncia com fé, algo muda no mundo espiritual. Se você já sentiu que algo invisível sempre bloqueia seus passos quando está prestes a avançar, escreva nos comentários: eu quebro toda a vigilância do destino tracker sobre minha vida. E compartilhe este ensinamento com alguém que precisa entender que o inimigo não tem o direito de monitorar seu chamado. Você pode ser a chave para libertar alguém de uma vida de frustração e fracasso. Porque a verdade é esta: o inimigo só tem poder sobre o que você desconhece. Quando você reconhece suas estratégias, quando você se levanta em autoridade e declara a palavra de Deus, ele não tem escolha senão recuar. Seu destino não está nas mãos das trevas. Ele está nas mãos do Deus que o chamou. E ele nunca falha. Sala de estar daquela família. Era como se uma força invisível estivesse sendo arrancada de suas vidas. Os sonhos que antes eram perturbados por pesadelos agora se tornavam espaços de revelação. As orações, que antes eram interrompidas por distrações, agora fluíam com uma intensidade que eles nunca haviam experimentado. E o mais impressionante, os padrões que prendiam aquela família por gerações começaram a se quebrar. O filho mais velho, que lutava contra dívidas há anos, recebeu uma oportunidade de negócio que mudou sua vida. A filha do meio, que havia abandonado a fé na adolescência, voltou a frequentar a igreja e se tornou uma líder de jovens. Até mesmo o neto mais novo, que sofria com doenças crônicas desde a infância, experimentou uma melhora tão radical que os médicos não conseguiam explicar. Era como se uma maldição invisível tivesse sido erguida. Mas o que mais me chocou foi o relatório que recebi naquela semana. Os 4 espíritos de monitoramento que operavam naquela família haviam sido expulsos. O espelho vigia não conseguia mais registrar seus movimentos. O gravador de sonhos não interceptava mais as comunicações divinas. O contador de orações não encontrava falhas em sua consistência. E o rastreador de destino? Ele simplesmente não tinha mais acesso ao que Deus estava planejando para eles. Aquela família havia fechado as portas. E quando as portas se fecham, o inimigo não tem escolha senão recuar. Agora, você pode estar se perguntando: como eu fecho essas portas na minha vida? A resposta é simples, mas exige ação. Primeiro, identifique os pontos de acesso. Se há espelhos em seu quarto que não são cobertos à noite, se você tem o hábito de ignorar seus sonhos ou de adiar suas orações, se há palavras proféticas que você recebeu e nunca colocou em prática, esses são os lugares onde o inimigo está entrando. Segundo, tome autoridade. Não basta apenas reconhecer o problema, é preciso agir. Cubra os espelhos com tecidos escuros antes de dormir. Anote seus sonhos e ore sobre eles. Estabeleça um horário fixo para orar, mesmo que seja apenas por 5 minutos. E, acima de tudo, ative as promessas de Deus em sua vida. Se Ele falou, você precisa responder. Terceiro, quebre os ciclos. Se há padrões em sua família que se repetem, doenças, fracassos financeiros, relacionamentos quebrados, declare que eles terminam com você. Renuncie a qualquer aliança ou compromisso feito no passado que possa estar dando acesso ao inimigo. E, se necessário, busque ajuda espiritual de líderes maduros que possam orientá-lo nesse processo. Lembre-se, o inimigo não tem poder sobre o que você não permite. Ele só opera onde há brecha. Mas quando você fecha essas brechas, quando você se posiciona em autoridade e declara a palavra de Deus, ele não tem escolha senão recuar. Sua vida não é um experimento das trevas. É um projeto de Deus. E ele já venceu. Destinos serem desviados e sonhos serem roubados, tudo porque alguém deixou uma brecha aberta. Mas hoje, ao ouvir essas palavras, você fechou portas que estavam escancaradas. Você não está mais operando no escuro. Você sabe o que está combatendo, sabe como se proteger e, mais importante, sabe quem está ao seu lado.
A guerra espiritual não é uma metáfora. É real, é estratégica e exige ação. Mas a boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. O mesmo Deus que revelou essas estratégias do inimigo também lhe deu armas poderosas, a palavra, a oração, o sangue de Jesus e a autoridade que você carrega como filho de Deus. Quando você se posiciona em fé, o inimigo não tem como resistir. Ele pode rugir, pode tentar intimidar, mas no final, ele sabe que já foi derrotado na cruz. Agora, quero que você faça algo prático. Comece a viver como alguém que realmente acredita na vitória. Não permita que o medo ou a dúvida ditem suas ações. Se você cobriu os espelhos, se ungiu os objetos, se declarou autoridade sobre seu quarto, não volte atrás. Mantenha a disciplina espiritual. O inimigo vai testar sua consistência, mas lembre-se, cada vez que você se levanta em oração, cada vez que você declara a palavra, cada vez que você escolhe acreditar em vez de temer, você está construindo um muro ao seu redor que as trevas não podem atravessar. E se em algum momento você sentir que a pressão está forte demais, não hesite em buscar ajuda. Compartilhe o que está vivendo com alguém de confiança, alguém que ore com você e o ajude a permanecer firme. A solidão é uma das maiores armas do inimigo. Quando você se isola, fica vulnerável. Mas quando você se conecta com a família de Deus, você se fortalece. Lembre-se também de que a proteção espiritual não é um evento único, mas um estilo de vida. Não basta orar uma vez e achar que está tudo resolvido. É preciso vigilância constante, como um soldado que nunca baixa a guarda. Isso não significa viver com medo, mas viver com sabedoria. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, a partir de hoje, faça um compromisso consigo mesmo, não dê mais espaço para o inimigo. Não permita que ele monitore seus passos, roube seus sonhos ou distorça sua visão. Você é filho do rei, e seu futuro está nas mãos dele. Nada pode tocar você sem a permissão do Pai. E ele já disse, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91:10. Agora, levante-se em fé. Seu quarto é território santo. Seus sonhos são protegidos. Sua oração é poderosa. E sua trajetória está selada no céu. O inimigo pode ter vigiado você no passado, mas hoje ele recebeu uma ordem de despejo. E essa ordem tem o selo do sangue de Jesus. Portanto, caminhe em liberdade. Fale com autoridade. Ore com fé. E nunca mais permita que as trevas ditem os rumos da sua vida. Você não é vítima. Você é vencedor. E a vitória já é sua. Sobre seus destinos. Já vi guerreiros de oração sofrerem derrotas simplesmente porque não sabiam o que os observava. Mas agora você sabe. Você não é mais ignorante quanto às estratégias do inimigo. Foi revestido de revelação. Recebeu as chaves para selar seu quarto contra todo espírito de vigilância. O que você fará com essa verdade determinará se seu quarto continuará sendo território inimigo ou se transformará em solo consagrado. Creia, Deus o trouxe até aqui com um propósito. Hoje é o dia em que sua vigilância termina. Esta noite será a primeira em que você dormirá sob a proteção do Altíssimo, livre da síndrome do medo. Não guarde isso só para você. Há milhões de cristãos dormindo em quartos monitorados neste exato momento. Estão sendo observados, seus sonhos estão sendo registrados, suas orações estão sendo interceptadas, seus destinos estão sendo mapeados, e eles nem sequer desconfiam. Você pode mudar essa realidade, um compartilhamento de cada vez. Até a próxima, mantenha suas cortinas fechadas para as trevas, suas portas seladas com o sangue de Jesus e continue expondo a escuridão. Deus o abençoe.